Autoridades parlamentares, advogados, consultores e assessores jurídicos do Governo do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado e da Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia, presidente deste parlamento, recebemos todos para o primeiro encontro de advogados na ALMS. Este evento é uma realização conjunta da ALMS por intermédio da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, SALGE, e do Governo do Estado através da Consultoria Legislativa. Para compor a mesa de abertura deste nosso primeiro encontro, vamos receber o nosso presidente deste parlamento, excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia. Convidamos para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Correia Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Convidamos o excelentíssimo senhor Sérgio de Paula, ele que é secretário especial do Escritório de Gestão Política do Gabinete do Governador Reinaldo Azambuja. Convidamos para compor a mesa de abertura Dr. Ricardo de Melo Alves, promotor de Justiça, chefe de gabinete em exercício do Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Estado e da União, Dr. Paulo César dos Passos. Vamos receber Dr. Ivanildo Silva da Costa, Procurador-Geral Adjunto do Estado do Consultivo, representando neste ato a Procuradora-Geral do Estado, doutora Fabiola Marchetti. Convidamos Dr. Lucas Rosa, ele que é chefe da assessoria jurídica do TCE-MS, neste ato está representando o conselheiro presidente, Dr. Irã Coelho das Neves. Registramos a presença, compondo aqui o plenário especial deste parlamento, da doutora Ana Carolina Ali Garcia, secretária especial e consultora legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, doutor Luiz Henrique Volpe, secretário de Assuntos Legislativos e Jurídicos da LMS, do professor Benhur Ferreira, gerente da Escola do Legislativo. Agradecemos também a presença neste plenário do doutor Diogo Evangelista Barbosa, ele que é assessor do Defensor Público Geral aqui do Estado, doutor Fábio Rombi da Silva. Anunciamos, neste momento, a palavra do nosso presidente, excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia, para a sua saudação e as considerações. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos, declaro aberto o primeiro encontro de advogados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, Casa de Leis e da Cidadania. Queria cumprimentar aqui os componentes da mesa e muito obrigado, agradecer a presença do Eduardo Correia Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, que se faz presente aqui, o Sérgio de Paula, secretário especial do Escritório de Gestão Política do Gabinete do Governador Reinaldo Azambuja. Seja bem-vindo, Sérgio. Você é sempre bem-vindo à nossa casa. Ricardo de Melo Alves, promotor de Justiça, chefe de gabinete em exercício do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Passos. O Ivanildo Silva da Costa, Procurador-Geral Adjunto do Estado. Representando nesse ato a Procuradora-Geral do Estado, doutora Fabiola Marchetti, que registro a ausência. Consternado, mas seja bem-vindo. Doutor Lucas Rosa, é o chefe da assessoria jurídica do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Irã Coelho das Neves. Lucas, que é pessoa que está sempre aqui conosco. Cumprimentar a doutora Ana Carolina, cumprimentar o presidente da nossa Escola do Legislativo, Benhur Ferreira, cumprimentar o nosso secretário da SALGE, Secretaria de Assuntos Jurídicos da Assembleia Legislativa, Legislativos e Jurídicos. Bem-vindo. Bem-vindo, professor Reinaldo, nosso líder
do PSDB nessa casa, por um acaso da Tavênia também. Queria cumprimentar todos vocês que aqui estão. E me resta dizer que é uma tarde de trabalho, agradecer o prestigiamento de estar aqui o secretário Eduardo Rieder, o secretário Sérgio de Paula e todos vocês que aqui estão. Acho que é importante que as discussões aqui aconteçam com a maior clareza e fidelidade aos assuntos que vão ser tratados, mas eu queria fazer uma consulta pública nesta reunião. Quem é que está com frio, levanta a mão. Quem está com frio, levanta a mão. Todo mundo com calor? Ótimo, então vai continuar ligado o ar-condicionado, doutor Volpe. E eu queria passar aqui na mesa diretora para o Eduardo Rieder fazer uso da palavra. Parece que ele está meio prejudicado com o negócio de microfone aqui. Tem microfone aqui? E queria dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos à nossa Casa de Leis. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Enche de orgulho a nossa Assembleia, a participação ativa de todos vocês. Se faltar caneta na minha mesa, é culpa de uma funcionária desta casa. Levanta a mão. Quem seria? Acho que é a Sibeli. Não, disse que mandou entregar aqui. Olha a outra protegendo. Boa. Então tá bom. Passa a palavra ao Eduardo Rieder, nosso secretário de Assuntos Estratégicos do governo Reinaldo Azambuja. Gente, boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes nessa tarde, como bem disse o presidente, de trabalho. Hoje, quero rapidamente aqui saudar o Dr. Lucas Rosa, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, aqui presente, nosso colega de trabalho, Dr. Ivanildo, representando aqui a nossa PGE, Dr. Ricardo de Melo Alves, da nossa Procuradoria, meu colega, amigo Sérgio de Paula, representando aqui o Escritório de Gestão Política do Governo do Estado, e nosso presidente Paulo Correia, da nossa Assembleia Legislativa. Eu acho que esse é um momento importante, deputado Paulo, porque tanto o Legislativo quanto o Executivo tem uma dinâmica de trabalho muito calçada nas relações jurídicas em torno dos projetos de lei, que vêm, que vão, que são analisados pelos gabinetes dos deputados proponentes, pela casa, pela mesa. E esse momento de trabalho é um momento de integração. E aí, doutora Ana Carolina, lá na consultoria legislativa da Secretaria de Governo, tem a necessidade e a competência de, junto com a equipe, interagir com essa casa, diretamente com os gabinetes, o doutor Luiz Volpe, que coordena também a Secretaria de Assuntos Legislativos. E, num momento como esse estreitamento é extremamente bem-vindo, para que haja o conhecimento dos atores, das pessoas envolvidas, do fluxo de trabalho, muitas vezes, para otimizar o bom desempenho, o bom trâmite dessas relações. Então, presidente, só quero agradecer a oportunidade, eu e o Sérgio estarmos aqui hoje para poder iniciar essa tarde de trabalho, e eu tenho certeza que, fruto dessa discussão de hoje, a gente vai conseguir entregar uma melhor performance de todos nós para o nosso cidadão, que é quem recebe diretamente o impacto de toda a discussão que nós fazemos no âmbito do Executivo e aqui nessa Casa de Leis. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos vocês que estão hoje aqui e desejo uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigado, presidente. Consulta a mesa diretora. Consulta o doutor Ricardo, você quer fazer uso da palavra, doutor Ricardo? Alô. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, em nome de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, dizer que o Ministério Público se faz presente aqui hoje com muita alegria, ver a aproximação entre as instituições de nosso Estado, de modo a reduzir, vamos dizer, o trâmite burocrático e, nesse dia de trabalho, que nós possamos encontrar a forma administrativa mais adequada para alcançarmos os nossos objetivos em favor da sociedade.
Então, quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, de trazer a essa casa os advogados, aqueles que labutam na área do direito, na área jurídica, para que possamos melhorar a cada dia mais, vamos dizer, o trâmite administrativo das nossas relações. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Passo a palavra ao doutor Lucas Rosa, fala aqui em nome do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia, presidente desta augusta Casa de Leis, na pessoa de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa, representantes de poderes e do Ministério Público, caro colega Luiz Henrique Volpe, doutora Ana Carolina, os colegas advogados Simone e Bruno Paraná, que juntamente comigo compõem a assessoria jurídica, e mais outros colegas advogados, a assessoria jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Em nome do presidente da Corte, conselheiro Irã, agradeço o convite para a participação deste evento tão importante, um evento de trabalho mesmo, que visa o estreitamento de laços entre nós, advogados, que assessoramos e damos o respaldo jurídico para a atividade dos detentores do poder político ou aqueles que exercem o poder público. Essa função tão nobre que nós fazemos, e, presidente, deputado Paulo, esses dias eu brinquei com o Luiz Henrique, para usar não mais data vênia, mas usar, está resolvido, para os advogados, que é a busca que nós fazemos dentro dos padrões do nosso ordenamento jurídico, da legalidade e da moralidade, dá o respaldo necessário à atuação dos agentes políticos e públicos. E, nesse sentido, eu quero colocar à disposição a assessoria jurídica do Tribunal de Contas, a todos os colegas advogados, assessores parlamentares e servidores desta casa, consultores legislativos, a exemplo do Dr. Loire, que vejo aqui, que auxiliam os nossos representantes populares da nossa respeitável e admirável Assembleia Legislativa. Contem sempre conosco no Tribunal de Contas, projetos de lei, pareceres e todas as matérias também relativas a controle externo. Quero desejar uma tarde profícua de muito trabalho e de muito avanço nos temas da pauta. Muito obrigado. Consulto a mesa diretora. Tem mais alguém que queira falar? Boa tarde a todos. Bom, eu não ia falar inicialmente, para dar tempo a discussões técnicas, né, mais efetivas. Primeiramente, deputado, novamente, pedir desculpa à doutora Fabíola, não pude estar aqui. Tenho certeza que o senhor preferia a imagem da doutora Fabíola aqui, mas, enfim, ela tinha uma agenda. Eu não poderia deixar de parabenizar a Assembleia Legislativa por esse evento, essa iniciativa excelente de aproximação, de discussão técnica a respeito dessa relação institucional com os poderes. Eu falo também pelo Executivo, principalmente a PGE, que analisa essa questão, e nós somos muito bem representados pela doutora Ana Carolina, que é uma figura brilhante, é um expoente nosso lá na PGE, que hoje está lá na Conleg, acumulando, viu, Rídio? Mas, futuramente, espero que seja de volta ao nosso quadro. Mas, enfim, parabenizar, eu espero que o debate seja profícuo, seja efetivo, e a PGE se põe à disposição dos assessores, do corpo técnico da Assembleia, para dirimir dúvidas, enfim, para alguma situação necessária, e nós nos colocamos à disposição de todos. Bom, um bom trabalho a todos e boa tarde. Eu acho que, para ser bem objetivo, eu passaria a direção dos trabalhos para o Dr. Volpe. Eu desfaço a mesa diretora. Desculpa, Severino, entrei aqui na sua parte, mas eu declaro encerrada a abertura e passemos aos trabalhos. Obrigado. De acordo com a programação, nós daremos início, então, à parte técnica deste evento. Agradecemos às autoridades que fizeram parte da mesa de abertura deste nosso primeiro encontro dos advogados na LMS, solicitando às autoridades que compuseram a mesa de abertura que dirijam-se aqui ao plenário especial para o início dos trabalhos, onde nós teremos, nesta tarde, a apresentação da seguinte ordem do dia.
padronização de ações processuais administrativas e de comunicação entre os setores, ações para estreitamento de laços com os demais poderes que se relacionam com esta Casa de Leis, notas técnicas e participação em audiências públicas de projetos que tramitam na Casa, outros assuntos de interesse comum. E agora, para compor a mesa técnica dos trabalhos deste nosso primeiro encontro, convidamos como coordenador da mesa Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo, ele que é secretário de Assuntos Legislativos e Jurídicos SAUGE. Convidamos aí para compor a mesa técnica dos trabalhos, Dr. Volpe. Convidamos a coordenadora do COLEG, doutora Ana Carolina Ali Garcia. Convidamos o professor Benhur Ferreira, gerente da Escola do Legislativo, senador Ramos Tebet. Convidamos para compor a mesa técnica, Dr. Lucas Rosa, ele que é chefe da assessoria jurídica do TCE-MS. Está ok? Vamos lá. Dr. Volpe, que a partir deste momento, ele vai coordenar e apresentar a dinâmica dos trabalhos deste primeiro encontro de advogados na LMS. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras para esse nosso primeiro encontro, que tem como propósito, num primeiro momento, uma exposição da doutora Ana Carolina, depois uma breve exposição nossa, da SAUGE, depois a palavra aberta ao Benhur e ao Lucas, e depois, com a maior informalidade possível, eu gostaria que a gente debatesse a nossa atividade, né? Em que medida as atividades da Secretaria podem atender melhor aos gabinetes, e em que medida também a gente pode, às vezes, pedir o apoio, a colaboração dos gabinetes para o melhor funcionamento da Casa. E, nessa mesma medida, a Ana vai nos trazer as demandas do Estado, para como a gente pode atender melhor o Estado, a mesma coisa o Lucas, e assim o representante do Ministério Público, que possivelmente daqui a pouquinho vai estar entre nós. Está dando uma entrevista, né? Eu quero, antes de passar a palavra à Ana, nossa co-realizadora, que eu muito agradeço pela participação, pela co-realização e por abraçar essa ideia, transmitir a ela e ao Lucas, e depois eu vou compartilhar com quem não se quiser, inclusive a gente pode transmitir isso por vias eletrônicas, uma relação de todos os assessores jurídicos da Assembleia. Então aqui ela está recebendo agora o nome de cada um dos senhores, o telefone, o e-mail e o gabinete ao qual cada um está vinculado. Então toda vez que ela precisar falar com o deputado A ou B, ela vai ter aqui em suas mãos a mesma coisa, o Lucas, e idem eu vou passar para o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça, que também, daqui um pouquinho, chega um representante aqui. Então, sem mais delongas, passo a doutora Ana para as suas considerações iniciais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades, advogados, servidores aqui presentes. Agradecendo ao presidente Paulo Correia por oportunizar esse espaço de trabalho e por viabilizar constantemente o diálogo entre os poderes executivo e legislativo. Meu reconhecimento ao governador Reinaldo Azambuja pela confiança a mim atribuída na condução da Consultoria Legislativa do Estado, ao secretário Eduardo Riedel, nosso secretário de Governo, por acreditar no trabalho técnico e diariamente me oportunizar um crescimento nas inúmeras demandas que ele capitaneia à frente da Secretaria de Governo. Destaco a importante atuação do secretário especial Sérgio de Paula, junto ao Escritório de Relações de Gestão Política do Estado, que, por meio desse relacionamento com os deputados, agrega e completa o nosso trabalho à frente da Consultoria Legislativa.
Agradeço à Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa hoje do Dr. Ivanildo, pelo total apoio à intersecção entre a Coordenadoria Jurídica da PGE e a Consultoria Legislativa do Estado, pela primeira vez reunidas, e esse total apoio da instituição a qual eu pertenço é fundamental para o desempenho das minhas funções. Ao Dr. Luiz Henrique Volpe, secretário de Assuntos Legislativos, responsável pela efetiva materialização do encontro de hoje e com quem eu tenho construído uma parceria imprescindível ao desempenho das funções legislativas. Aqui, compondo a mesa, Benhur, representando também a nossa casa, a Escola do Legislativo, e o Dr. Lucas, com quem trabalho também, estabelecemos uma parceria de extrema importância junto ao Tribunal de Contas. Agradeço. E, dando início, eu acho que depois, não poderia deixar de fazer menção a essas pessoas que tanto colaboram para o nosso dia a dia, aqueles sem os quais nada do que me é entregue, atribuído, eu poderia trazer a devolutiva, que são os meus colaboradores, a equipe da Consultoria Legislativa do Estado, à frente aqui, nas primeiras fileiras, os quais eu terei a oportunidade de nominar logo adiante. Muito obrigada. Eu penso que o objetivo primordial desse nosso encontro, surgido de vários diálogos com o Dr. Luiz Henrique, é esse estreitamento de laços entre os técnicos que trabalham nos bastidores do processo legislativo. De fato, nós acreditamos que a partir do conhecimento das nossas competências, da dinâmica de trabalho de cada um, nós podemos aprimorar aquilo que é o produto das nossas ações, que são as leis sul-mato-grossenses. A nossa proposta é, por intermédio de reuniões técnicas, diálogos prévios acerca das minutas de proposições, seja discutindo a iniciativa, seja discutindo o mérito, nós tenhamos uma produção legislativa que, de fato, atenda a sociedade, atenda ao Estado, que chegue ao alcance daquilo que o proponente parlamentar ou governador realmente ansiava quando trouxe aquele projeto. Gostaríamos muito de evitar ações de controle de constitucionalidade em relação às nossas leis e, se possível, os vetos. Então, esse estreitamento, que hoje já acontece pontualmente com vários gabinetes, nós gostaríamos que fosse amplificado. Então, externando a composição da consultoria legislativa, externando as nossas competências para poder recebê-los e poder ser recebido nos gabinetes, para desempenhar esse papel que nos é colocado, que são os bastidores do processo legislativo. Nós sugerimos permuta de alguns conhecimentos que podem aprimorar essa relação, como a padronização da linguagem da técnica legislativa, alguns pareceres jurídicos já consolidados sobre determinadas matérias e também o mérito, discussão do mérito diretamente com a pasta afeta, possivelmente a que vai executar aquela proposição. Podemos previamente dialogar e construir e propor leis de fato executáveis. Coloco toda a equipe da Consultoria Legislativa do Estado à disposição dessa Casa de Leis, das demais instituições e poderes, para juntos aprimorarmos o processo de construção das normas sul-mato-grossenses. Então, trago para vocês, para os senhores, aqui a estrutura básica da Secretaria de Governo, com a consultoria legislativa sinalizada ali, vinculada ao gabinete do secretário de Governo e Gestão Estratégica, e a coordenadoria jurídica, que hoje trabalham extremamente interligadas, uma equipe muito afinada com a outra, por estar na condução hoje, eu estar na condução de ambas as caixinhas do organograma. O escritório de gestão política, vinculado à governadoria, a partir dessa gestão, conduzido pelo Sérgio Paula, secretário especial, que auxilia nesse estreitamento de relação com os nossos parlamentares.
aqui para a gente conhecer um pouco da nossa equipe e das funções, né? Nós temos a nossa secretária, Clés, que é quem faz todo o nosso agendamento e tenta compatibilizar as agendas, o nosso estagiário, Pedro, a assessoria da Conleg. Eu peço que a Bruna, a Andréia, se puderem levantar aqui para o pessoal conhecê-las, a Gláucia, a Márcia, e nós temos também a professora Rose, que é quem faz toda a revisão, o Fernando Écio. Dentro da coordenadoria jurídica da PGE, fazem análise, os pareceres, temos a Gláucia, que é o comum aí, né, Gláucia? Com essa intersecção dos setores, a gente está... Renan, a Thaís. E a assessoria de gestão de processos, que a consultoria legislativa também tem toda a demanda de processos administrativos de competência do governador. Carla, Graziela e Maiara. Faz questão, Luiz, de também entregar depois, os telefones com os contatos, que ao final dessa explanação eles constam. E eu já deixo com você e fico à disposição para repassar aos demais interessados. Aqui a consultoria legislativa, uma breve descrição das competências a partir do decreto 14862 de 2017. Assessorar o governador no relacionamento com a Assembleia Legislativa, subsidiar a tomada de decisão do governador sobre atos de sua competência, prestar assistência técnica e legislativa aos órgãos e às entidades estaduais, propor, analisar e emitir parecer sobre atos normativos, propor e analisar projetos de autoria do Executivo a serem submetidos à Assembleia, elaborando, formatando e revisando as mensagens de projetos de leis e de vetos, como também das leis e decretos normativos, adequando-os à técnica legislativa e à linguagem técnica oficial. Acompanhar a tramitação de projetos de lei e de outros atos na Assembleia Legislativa. Isso são atribuições que a gente diariamente faz e acompanha, e por isso a necessidade de interlocução tanto com esta casa quanto com todas as secretarias e entidades do Executivo e dos demais poderes, quando também projetos que afetam as suas competências. Receber projetos de lei de autoria do Legislativo e encaminhá-los à apreciação dos órgãos competentes para manifestação quanto ao mérito antes da decisão do governador pela sanção ou veto. Por favor, pode. Revisar os atos normativos de pessoal e outros atos oficiais de competência do governador. Elaborar despachos, ofícios, também de competência do governador, e proceder à revisão jurídica, linguística e legislativa desses documentos. Os despachos e ofícios dos secretários de governo e gestão estratégica que lhe forem atribuídos, convênios, contratos e outros atos similares de competência dessas autoridades, e o trabalho de disponibilizar os atos normativos e de pessoal no Diário Oficial e na internet. Esse link, ms.gov.br, ele é atualizado diariamente, e a Márcia, que está aqui, ela é a responsável por isso. Então, sempre que quiserem consultar a legislação, esse nosso é o link na página oficial do ms.gov. Ali vocês podem selecionar a Constituição, emenda, lei complementar estadual, decreto, a busca por palavras ou pelo número, e vão localizar consolidado. Nós temos, junto com a Assembleia, tentado um trabalho também. Muitas vezes você tem ações de inconstitucionalidade julgadas e não comunicadas, então estamos com a Procuradoria tentando que haja sempre essa comunicação para que a gente possa fazer o registro na norma, né, para quem consulte tenha acesso a essa informação. E o outro trabalho, né, Luiz, que nós conversamos essa semana, é a tentativa de retirar do sistema muitas normas já superadas e que continuam vigentes, né, e já superados por outros atos normativos. Zelar pelo cumprimento dos prazos de pronunciamento de pareceres e de informações do Executivo às solicitações do Legislativo e demais poderes, né, Dr. Lucas? TCE e outras demandas. O Ministério Público constantemente nos demanda com prazos e a gente procura atender a todas essas recomendações, solicitações.
em nome do governador e do secretário de governo. Aqui os nossos contatos, doutor Luiz, como eu falei, o meu e-mail, o meu contato e de toda a nossa equipe, que depois eu disponibilizo para o senhor. Isso é o que eu pensei inicialmente em expor em relação à nossa dinâmica de trabalho e composição do nosso grupo, e fico à disposição para a gente aprofundar agora nas sugestões. Obrigada. Quero parabenizar a doutora Ana, como a gente viu, quão relevantes são suas atribuições e quão as atribuições dela são diretamente ligadas às atividades da casa. Ela, como vimos, é responsável, a interlocutora direta do governador, em consequência do Estado de Mato Grosso do Sul, em relação à Assembleia. Muito relevante, então, essa interlocução, e a gente tem uma afinidade que procuramos a cada vez alimentar mais. Talvez antes de eu falar, eu queria passar a palavra rapidamente ao Benhur, fazer umas breves considerações, tem inclusive uma exposição, depois o Lucas, e depois a gente fecha e passa a palavra para todo mundo. Quero pedir licença para falar em pé, me permita. É o hábito do magistério e, enfim, dei aula ontem, a voz está mais do que de costume. Eu quero fazer uma saudação. É uma nova geração aqui, né? Diga de passagem, né? Eu fico muito feliz. Às vezes fico atribulado com os caminhos que o Brasil tem tomado em algumas áreas. E ao mesmo tempo fico feliz de ver toda essa geração aqui, né? E me permita, né, até informalidade, né, Lucas, Ana Carolina, Carol, né, Luiz aqui, né, Flávio, Lindamar, enfim, né, cada um numa área, cada um advogado, procurador, enfim, é muito bom perceber que o direito tem que ser renovado, novas cabeças. Daqui a pouco o Flávio vai estar falando para a gente aqui, né, fazendo um convite, né, do curso que está tendo. E eu vou me permitir, até porque eu não sabia que fazia uso da palavra. Então, tem uma vantagem e uma desvantagem, Luiz. A vantagem é que eu vou falar menos, porque, né, não tinha. A desvantagem é que eu vou, talvez, não é bem uma desvantagem, mas quero fazer uma breve reflexão, que tem muito a ver com o trabalho que eu tenho acompanhado aqui dos nossos consultores legislativos, doutora Ana Carolina, que é um ponto importante, que a gente tem que sempre, sem corporativismo, mas talvez o poder mais democrático seja o legislativo, pelo menos o mais plural. Porque o legislativo, primeiro, a sua composição, né, de maiorias, minorias, vários estratos sociais, e é bom que seja assim, né? Uma democracia vibrante, tem no seu parlamento diversos segmentos. E a atividade política é uma atividade que ela está mais próxima da arte do que da ciência. E ela tem muito de simbolismo de representação. E há muito preconceito com a atividade política. É muito preconceito, principalmente com aqueles parlamentares que às vezes não têm uma formação sólida na área do direito e outras questões. Veja, não quero que com a minha fala as pessoas entendam que de alguma maneira indireta eu esteja incentivando, digamos assim, um certo despreparo. Não é isso. Mas quero dizer que a política tem que ser, principalmente o parlamento, várias vozes. E vozes das diversas experiências que é viver. Há um saber da academia e há um saber da vida. Ai do parlamento que um dia for composto só com homens de mãos lisas como a minha, ou de saberes só universitários. É bom que haja um saber que vem da rua, do povo, da experiência, da intuição, combinado com o saber científico. É dessa mistura que se faz uma democracia. E digo isso por quê? Porque o legislativo estadual, e aí aprendendo com os meus amigos aqui da SAUS, me permito vários, né? Mas o Tiago, o Eduardo, enfim, que tem refletido da importância nesse momento histórico da Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo Estadual se firmar como realmente um poder. Uma federação que até... Veja, nós temos várias coisas que a gente está inaugurando para valer, né? A República ainda é um sonho, a igualdade perante a lei, os vários privilégios, as diversas corporações que não abrem mão dos seus privilégios, e privilégio não é direito, porque eu não posso universalizar, então há muitos privilégios, há que ter um controle maior, e aqui não há que se falar em mordaço, não há que se falar em... Mas nós não podemos, na democracia, todo mundo tem que prestar conta no Estado Democrático de Direito, na República, ninguém pode estar acima dele, sob nenhum pretexto, nem sob o pretexto nobre de combater a corrupção, a meu ver,
Então, há muita confusão instalada, às vezes até no nosso meio, no sentido de que você tem que... A melhor maneira de garantir que as instituições funcionem é elas prestarem conta diariamente dos seus afazeres. Quem recebe dinheiro público, concursado ou eleito, tem que prestar conta, acostumar com o hábito de prestar conta. Isso é um hábito, os regimes democráticos, direto tem que prestar conta, tem que dar satisfação. Ninguém gosta dessa satisfação. Mas a grande pergunta da democracia é: quem fiscaliza o fiscal? Então, portanto, o legislativo, a meu ver, ele passa por esse momento do quê? De inaugurar para valer uma federação. É uma federação que leve em conta os estados, que o artigo 24 da Constituição da competência concorrente não seja só um dispositivo inócuo. Essa hipertrofia do executivo, e falo isso no geral, não é boa para a democracia. Nós precisamos cada vez mais firmar o papel do parlamento. E aí, a jurisprudência do Supremo aqui começa a se modificar. Começa a perceber que uma democracia não se faz sem federação forte. Federação forte não se faz sem estados que realmente possam, e sem um legislativo estadual que realmente possa exercitar o seu papel. Esse dia vi uma entrevista do ministro Aires Brito no Roda Viva, doutor Luiz Volpe. E ele dizia do artigo 2º, os poderes são independentes e harmônicos. E ele dizia, não por acaso se colocou primeiro a independência dos poderes. Primeiro a independência. Ou seja, o poder legislativo em particular, e isso não se faz com retórica, com discurso, se faz com qualificação da nossa mão de obra. Por isso, quando o presidente Paulo Correia apostou na escola do legislativo, quando a gente tem aqui na casa uma secretária com a doutora Marlene, doutor Luiz Volpe, e entre outros, parceiro da escola do legislativo, é uma necessidade histórica nossa, porque o parlamento que é plural, porque o parlamento tem vários estratos, várias formações, precisa, ao elaborar seus projetos de lei, ter qualidade, porque se trata, no fundo, de uma questão de poder. É uma questão de poder no bom sentido da palavra, de disputa de espaço, de aproximação da cidadania. Eu, particularmente, até pela minha formação e minha crença parlamentarista, de acreditar que o parlamento e o parlamentarismo, historicamente, produziu para a humanidade coisas bem melhores do que o personalismo, muitas vezes presente no nosso presidencialismo. Estou convencido que encontros como esse ajudam a gente a azeitar nossas relações, ajudam a gente a reafirmar, mas é fundamental que o Poder Legislativo, e ao meu ver isso não é nenhuma afronta, ao contrário, mas o Poder Legislativo, aliás, o poder só é respeitado se ele se faz respeitar. E por isso, esse debate a respeito de projetos autorizativos, iniciativa, a questão orçamentária, eu dizia, vou me comentar agora, me permite compartilhar, como fez bem para a casa, e eu fui parlamentar no século passado aqui, como fez bem para essa casa, com todo carinho, os trabalhadores, os servidores aqui de antes, os novos servidores concursados, Eu acompanhei esse fenômeno do Tribunal de Contas, doutor Lucas, como é bom misturar a experiência de quem está aqui com esse sangue novo que o concurso traz. Isso, eu sou muito crente nas nossas instituições, desde que elas não abram mão das suas prerrogativas, e isso implica o quê? Estudar, aprofundar, fazer encontros como esse. Bom, pessoal, então agora eu vou passar uma breve exposição, eu quero dividir isso em 3 partes. Uma primeira parte para apresentar a SAUGE, a quem não faz parte dela. A nossa secretaria ela é dividida em 2 gerências. Uma gerência, digamos assim, que cuida daquilo que é interno, que é exercida pelo Félix Portela, que eu peço que levante, todos conhecido. Nosso querido Félix, muitíssimo competente, Félix Portela, muito competente, envolvido aí com as nossas funções. É o oráculo, tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa, o Portela tem a solução. Então, é um coringa e quem precisar de qualquer coisa que ainda não conhecer, recorra ao Portela que ele tem a solução. E do outro lado nós temos o Areco, que é da nova safra, veio agora com o presidente Paulo Correia, que peço que se levante, que cuida daquilo que teoricamente é externo, digamos assim, cuida do que envolve atividade com o judiciário e com os processos administrativos do Ministério Público e afim. Pontualmente ele anda nos ajudando aqui também no plenário, em eventuais substituições aqui quando eu preciso me ausentar um pouquinho. Então, mas ordinariamente o trabalho dele diz respeito às atividades externas. Bom, voltando então lá à turma do Portela, digamos assim. Nós temos 2 coordenadorias. As coordenadorias elas estão divididas
pela tramitação da casa. Então, tudo começa pela CCJ, temos uma coordenadora da CCJ, que é a doutora Rita, que eu peço que se levante, também muito comprometida. Aliás, como todos, acho que eu vou até não ficar adjetivando um ou outro, porque essa turma está muito boa mesmo, muito boa mesmo. Então, a doutora Rita cuida de tudo que diz respeito à CCJ. E aí peço que se aponte ali naquele quadradinho CCJ, está lá a Rita, ali embaixo Eloara, João Guedes, Maria Marta e Eudirene, que eu peço que se levantem os 5. São essas 5 pessoas, pessoal, que são responsáveis pelo relatório inicial da SAUGE. O que é esse relatório inicial da SAUGE? Podem sentar, pessoal. Obrigado. Toda vez que um projeto começa aqui na casa, ele é lido aqui em plenário, depois ele é autuado pelo pessoal do Valdir, isso gera uma capa, elaborada lá pela Mariana, outras vezes pela Ana, e depois isso observa um período de pauta. Tem a outra Ana que cuida disso, que eu já vou chegar lá. O deputado Barbosinha, muito honrado a presença do senhor, peço que, por favor, puxe uma cadeira para ele. Sente conosco aqui. Por favor, por favor. Não, por favor, deputado, muito honrado a presença do senhor. Então, deputado, para contextualizar, estou fazendo uma breve exposição aqui da dinâmica da nossa secretaria, como que a nossa divisão de trabalho está feita. Então, sobre o comando da Rita, os servidores eles fazem um relatório inicial, que tem a função especial de identificar eventual sobreposição de projetos ou projetos afins, para que na etapa subsequente, quando o projeto for encaminhado à CCJ e o presidente da CCJ atribuir a um parlamentar a relatoria, esse parlamentar possa ter a sua pesquisa facilitada. Então, dos projetos que já passaram na casa sobre o assunto, ou se eventualmente existir uma sobreposição de um outro projeto em andamento que justifica um eventual pensamento, ou até mesmo a falta de ineditismo, quando um projeto ele veicula uma disposição que já está no ordenamento jurídico, então seria um projeto que teoricamente deveria ser rejeitado já na CCJ por não trazer o atributo do ineditismo. Então, essa equipe tenta colaborar com o trabalho parlamentar com essa pesquisa, né? É um trabalho bem árduo de garimpar mesmo tudo que já foi tratado aqui, e muitas vezes eles fazem também pesquisa em outros estados. Às vezes o texto de um projeto sobre o mesmo assunto que já tramitou em outro estado ajuda a CCJ a melhorar, ou a etapa subsequente a melhorar o projeto inicial que veio para cá. Ainda ali, abaixo do Portela, temos as comissões de mérito. Aí fica sob a coordenação do Laerte, que não está conosco, a esposa está com problema de saúde, e ele hoje teve que trabalha sempre pela manhã, e foi com ela ao médico. Bom, o Laerte tem, abaixo um pouquinho, uma equipe com ele que é composta por 2 pessoas, que é o José Mário e a Camila. José Mário está aí, levanta para nós. Camila estava aí, saiu, né? Estava aí junto com a CBL. Bom, o José Mário e a Camila, eles, com o Laerte, eles são responsáveis pelas outras comissões todas que não a CCJ. Como sabemos, essas outras comissões, elas não se reúnem presencialmente com a CCJ. A gente até outro dia fez um levantamento, deputado Barbosinha, e talvez seja assim, a questão de avaliar se não seria o caso da Comissão de Serviço Público e a Comissão de Finanças e Orçamento, tal como faz a CCJ, se isso naturalmente for do interesse dos deputados, realizar sessões presenciais, porque em dados estatísticos, muitos projetos passam por essas 2 comissões, a justificar, quem sabe, uma reunião presencial, se não semanalmente, mas às vezes mensalmente, porque tem trabalho para isso. Essas 2 comissões têm muito trabalho. Então, a função dessas 3 pessoas depois que o projeto passou pela CCJ, foi ao plenário e chegou no momento de ir para as comissões de mérito, eles que entregam aos deputados e que depois recebem de volta os projetos, e aí o Portela
cuida de colher os votos dos demais parlamentares, sempre aí, não numa sessão presencial, mas em momentos diferentes. Tá? Então, essa equipe cuida das comissões de mérito. E depois temos a equipe de plenário. Então, a equipe de plenário, ela ajuda tanto na primeira, então pós-CCJ, o projeto vem ao plenário para ser votado em primeira. E pós o exame de mérito de 1, 2 ou 3 comissões de mérito, o projeto vem em segunda. A nossa equipe de plenário, Carla, Cibele, peço que se levantem, Carla e Cibele. A Carla também está aqui há 30 anos, infelizmente vai nos deixar dentro de alguns dias, 33 anos, né? Vai nos deixar daqui a alguns dias, mas já está transmitindo aí o bastão para a Cibele, que está fazendo tão bem quanto ela. Elas ficam ali, ó, controlando especialmente as votações. Então, geram os relatórios de votação, cadastram para que aconteça a votação. E temos a nossa equipe que ajuda aqui embaixo, Sueli, Sandra e Silvana. As três fazem, junto com o Portela, onipresente Portela, aí o apoio aos deputados, entregando a ordem do dia, colhendo uma assinatura, enfim, dando o apoio que for necessário aqui no plenário. E temos a Juliane, peço que você levante, Juliane, por favor, que cumpre um papel muito relevante, que importou assim numa alteração do cotidiano da casa, que foi elaborar a ordem do dia de maneira que a gente possa virtualizar e encaminhar no WhatsApp dos deputados. Então, os projetos que estão aptos a serem votados, e uma notícia aqui, Ana, a casa está absolutamente em dia. Assim, os projetos que vão para a ordem do dia amanhã são projetos que o Portela hoje finalizou com o Laerte, as comissões de mérito, e os que vão para a ordem do dia de quinta-feira serão os que forem aprovados pela CCJ na quarta-feira. Então a gente está absolutamente... Tem dia, semana passada, que foram só 3 que entraram na ordem do dia porque não tinha projeto para votar, assim, nesta etapa. Há muitos em andamento, mas que carecem de votação na CCJ ou nessa ou naquela comissão de mérito. Mas para entrar no plenário, a casa está absolutamente em dia. Então a Juliane, ela cumpre o papel de extrair do projeto aquilo que é essencial para o deputado tomar conhecimento. Então, o projeto, o parecer da respectiva comissão, que depois será votado no mérito, quando for em primeira da CCJ, ou depois o parecer da segunda e da terceira comissão, ou da quarta, aí me refiro às 3 de mérito, no máximo, e eventuais emendas, para que os deputados possam, aí no seu celular, tomar conhecimento e depois chegar aqui já no dia da votação plenamente ciente daquilo que está acontecendo, daquilo que será votado. E, sem prejuízo desta exposição oral, sempre os projetos ficam aqui na via física para consulta. Às vezes o deputado Barbosinha muitas vezes faz a exposição no momento da discussão, pega o projeto físico, folheia, pega mais uma informação para subsidiar aí o seu pronunciamento aqui na tribuna. Então, essa é a equipe que nos ajuda no plenário. Então, vejam, CCJ, comissões de mérito e plenário. E depois, quando o projeto sair em segunda do plenário e o texto foi aprovado, aí nós temos de preparar o autógrafo, ou redação final e depois, na sequência, o autógrafo. Quando o projeto ele recebe emendas, ele sempre, como sabemos, ele tem que passar por mais uma sessão de redação final. Vez ou outra, a redação final ela é dispensada pelo presidente quando há uma urgência ou quando a emenda é de assim, pequeno impacto. Então, em casos assim, há a dispensa da redação final. Mas essa é a exceção da exceção. A regra é elaborar a redação final, que é feita pela senhora Maria José, que não está conosco, e também pela Camila, que voltou a Camila, que ajuda nas comissões de mérito, tá? Aí, obrigado, Camila. A Maria José, contato diário com a Márcia, que aí já é o final. Então, redação final, aprovada, depois vem o autógrafo, que é encaminhado, e são essas 2 pessoas que encaminham lá para Márcia, para Gláucia, essa redação final. Bom, essa equipe aí, então, trata do processo legislativo aqui.
Mas nós temos uma outra equipe lá da primeira parte que é muito importante também, que cuida de moções, indicações e requerimentos. Então aqui o pessoal que assiste aos deputados, sempre aquelas moções, indicações e requerimentos que os senhores preparam para ser apresentado no pequeno expediente, depois de aglutinados pela Carla, pela Cibele e pela Fernanda, não sei se faltou, está ali mencionada a Fernanda, que são ali reunidas, elas são aglutinadas e depois são entregues lá para o Valdir, para a Mariana e para a Márcia, que fazem o cadastramento disso, o protocolo disso. Essas 3 pessoas fazem o protocolo e depois encaminham para o chamado pessoal do apoio, que aí são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, Ademir, Emílio, César, Fátima, Rose e Marilda. Essas pessoas fazem os ofícios que são ou subscritos pelo presidente ou pelo primeiro secretário para encaminhar às autoridades. Então, essas pessoas já elaboraram até aqui, de fevereiro até aqui, quase 6.000 ofícios. 6.000 ofícios, deputado. Então, tudo para dar concretização àquilo que o deputado propôs, por meio de moção, indicação e requerimento, que foi aprovado no dia seguinte e que depois foi encaminhado para o seu destinatário. Daí temos ainda o potencial apoio aí da Gabriela e da Aline, peço que se levantem. A Aline acabou de casar, não está aqui, mas está a Gabi, que também cuidam de outras comunicações, a interlocução, então nos ajudam aí na preparação de ofícios, mala direta, especialmente a Gabriela agora, tal como a Aline, estão muito envolvidas aí com a nossa Constituição Estadual comentada, em comemoração aos 30 anos dessa Constituição, cujo prazo é o dia 31, né? Lembro a todos aí que ainda não enviaram a sua colaboração. Eu já afirmo que são muitas contribuições já recebemos, o livro será realmente marcante e peço que todo mundo dê sua contribuição. Não precisa ser um trabalho muito extenso, 2 páginas, 3 páginas, já é o suficiente para a gente. Soma 2 páginas, 3 páginas de cada um, nós temos lá um livro bem interessante. Então a Gabriela está nos ajudando com isso. E depois temos aí o pessoal do arquivo, que fica em frente à secretaria, daquela portinha que fica aberta, ali fica o nosso arquivo. Pela manhã temos o Oswaldo e o Balbino, e à tarde o João Nadai. O que eu chamo a atenção aqui, o pessoal dos gabinetes, o que o arquivo tem de rico? Quando há um projeto que é afim ou que é conexo, que enfim, pode ter uma sobreposição, que foi informado lá pela SAUJ naquele relatório inicial, se você quiser saber, o deputado precisar saber minúcio, como foi debatido, como foi a redação dessa, qual foi a emenda que teve aqui e ali, é só demandar lá para o Oswaldo, para o seu Balbino, que eles vão separar com alguma velocidade, às vezes na hora mesmo, o projeto físico do que resultou no texto legal, para que vocês possam consultar. Então essa é uma fonte de pesquisa bastante interessante. A gente usa essa fonte de pesquisa quando lá a gente é chamado no judicial a responder uma ADI. Então quando a casa tem que prestar informações em ADI, muitas vezes a gente recorre ao processo físico para saber o que foi debatido e leva ao ministro o projeto inicial, os pareceres, então é uma fonte de consulta. E temos aí, na sequência, requerimentos e diário. Ana Cláudia pela manhã e Rodrigo à tarde. Rodrigo está lá, peço que se levante, Rodrigo, por favor. Eles são responsáveis por elaborar alguns ofícios, volta especial. Alguns ofícios especiais, e aí eu também destaco lá o ROR, que está no item 1, lá, comunicados externos. O ROR, Ana Cláudia e o Rodrigo, a Ana está ali, levanta, por favor. Levanta. Eles são responsáveis por elaborar alguns ofícios especiais. Então, em complemento ao trabalho que é feito ali pelo apoio, pelo Ademir, eles são responsáveis por alguns ofícios especiais, que tem uma redação um pouco diferente. Então, a gente cuida especial. E o ROR, está aí o ROR? Está lá o ROR. O ROR fica responsável por responder demandas que vêm ora do Tribunal de Contas, ora do Ministério Público, dos mais diversos órgãos, faz a minuta, a gente prepara a minuta que depois é levada ora para o presidente, ora para o primeiro secretário, ou para eventualmente a gente mesmo, quando for algo mais
mais simples. E a Ana e o Rodrigo ainda cumprem a função de elaborar o diário. O diário, a segunda parte da minha exposição, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Todos os dias eles cuidam aí do diário, que são as comunicações oficiais da casa. Volta lá, por favor, no nosso organograma. Bom, com isso quase fechamos. Tem ali a última coluna ainda, que trata do processo legislativo, que é o Pedro Nakashima, hoje esteve pela manhã, e a Maiara, peço que se levante. Os dois são... tá ali o Pedro. Como seguiu o dia? Obrigado, Pedro. Eles são responsáveis por ajudar a elaborar minutas de atos da mesa diretora, ou até mesmo projetos de lei. Então, quando vocês precisarem aí confeccionar algum projeto de lei, precisarem do apoio da saúde, contem conosco. Elaborou uma minuta, vamos fazer 1, 2, 5, 10 reuniões, quantas necessárias, para a gente produzir o melhor texto possível, para depois a gente poder encaminhar um bom trabalho para o autógrafo, para não ser vetado, e para depois a gente não ter questionado na justiça, ou se questionado na justiça, conseguir vencer e manter o texto no ordenamento jurídico. Então, essas duas pessoas são excelentes redatores, podem nos ajudar, podem ajudar vocês aí nisso. Bom, aí fechamos com essa equipe o trabalho legislativo. Aí passamos para o lado de cá, o judicial. Aí sob a condução do Aré, como gerente. Depois temos 2 coordenadores. O Dr. Fábio Camilo, está ali, peço que se levante, e a doutora Luana. Eles são os nossos coordenadores, né, responsáveis pela distribuição do trabalho, pela conferência e também pela execução do trabalho. Obrigado. Então, aí Areco, Luana, Fábio, Kiki, Luiz Henrique, João Paulo, também o Tiago, Leonardo e Loire. Peço que o Tiago, Leonardo e Loire, Tiago, levante, por favor, Loire e Leonardo. Esses 3 também, muitas vezes, até não coloquei ali, nos ajudam a redigir atos da mesa, tá? São os 3 concursados, tal como a Maiara e o Pedro Nakashima, que foram os 2 que eu comentei antes. Eles nos ajudam aí a preparar minutas de prestação de informações em mandados de segurança, em ADI, as contestações que fazemos em ações quando há questionamento do resultado de concursos públicos, também então fazem o acompanhamento do processo judicial. Nos ajudam a elaborar informações que são encaminhadas ao Estado para a apresentação da defesa oficial, que é a defesa do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, são essas pessoas que cumprem aí esse trabalho judicial. E depois temos, por fim, aí a equipe de apoio administrativo, né? O protocolo, a senhora Edna, o Pedro Machado também cumpre um pouco essa função. Cadê o Pedro? Está aí o doutor Pedro? Pedro saiu. A Karina, que cuida de a parte de informática, notas fiscais. Sempre que vocês tiverem algum problema com como funciona o programa, como passar essa ou aquela emenda, é a Karina que pode nos ajudar com isso, domina a informática. E temos aí o João Nadai, que ajuda a elaboração de CIs, equipe de cópias, João Matheus e Jussara, e a recepção, Karina pela manhã e Ellen à tarde. Então, essa é a equipe que fica ali na secretaria, hora de manhã, hora à tarde. E ainda vinculada à nossa secretaria, temos aqui a equipe da TV e temos a equipe das notas taquigráficas, que são 20 pessoas mais ou menos que se revezam aqui atrás, elaborando as notas taquigráficas que são disponibilizadas quando necessário e fazem também a ata completa. Uma parte está aqui em cima, né? A ata, peço aí, ali em cima também o pessoal fica vinculado a gente. Bom, então essa é a primeira parte. O nome, especialmente de quem são jurídico, está nessa lista, que aqui temos vários exemplares, depois eu vou disponibilizar a vocês, os gabinetes, se quiserem fazer interlocução com eles, e-mail, está tudo aqui, o contato, o deputado Barbosinha já recebeu uma via aqui. Com isso a gente fecha a primeira parte. Vamos passar agora para a segunda parte, o Diário Legislativo. Muito importante o Diário Legislativo porque ele faz a comunicação de 2 coisas que são essenciais para o dia a dia da assistência ao parlamentar. Primeiro, saber a ordem do dia. Aquela ordem do dia que é preparada lá em minúcias, com cópias, que a gente consegue transmitir
usualmente no final do dia, na véspera do dia, é preparada pela Juliane, ela mais cedo já vai para o Diário Legislativo. O mais cedo que a gente consegue, costuma ser em torno de meio-dia. Então, ordem do dia, a gente já tem aí, este é o seu diário de hoje, a ordem do dia de amanhã são 8 projetos, esses, repito, foram hoje votados pelos deputados, a finalização, estão aí já então na ordem do dia amanhã. Eles comunicam a síntese do parecer. E temos uma novidade que a Ana e o Rodrigo introduziram recentemente aí no diário, que é aquele link em azulzinho. Então, você clicando naquele link em azul, você vai direto para o projeto tal como ele está no sistema. Então, lá você encontra o projeto inicial, o parecer da CCJ, se ele já foi votado em primeira, como foi a votação, com a planilha da votação, depois o parecer da comissão de mérito 1, 2 e 3, e aí a perspectiva de votação em segunda discussão, se esse for o estágio. Então, às vezes o deputado já quer saber o que vai ser votado no outro dia. Você consegue ajudá-lo, olhou o Diário Legislativo, olha, tem um projeto que foi relatado pelo senhor ou que é da sua autoria, já conseguem saber de manhã para preparar, às vezes, um pronunciamento, colher informações para um debate. Há projetos que são tranquilos, mas há outros que têm disputa, um debate acirrado. E quanto mais informações técnicas vocês levarem aos deputados, melhor será a qualidade do debate e maior a chance da ideia que é defendida por aquele parlamentar prevalecer. Então, aí vocês conseguem sempre, antes da gente conseguir fechar aquele trabalho que é encaminhado no celular e também no e-mail. Aliás, até peço que se alguém não está recebendo o mesmo material que a gente manda diretamente no celular dos deputados, é encaminhado para uma lista de umas 60 pessoas, para que vocês possam então acompanhar tal como eles recebem. Então, essa é a primeira parte do diário que eu queria deixar destacar. E a segunda, um pouquinho abaixo, meio que já tem conexão com a terceira parte da minha exposição e a sua etapa final. Nós vivemos numa era assim da ansiedade, né? Todos queremos que tudo termine muito rapidamente. Mas o processo legislativo ele é feito de formalidades. E sempre quando há um questionamento junto ao judiciário, o questionamento envolve o mérito, que seria uma inconstitucionalidade material, que eventualmente se alega, ou uma inconstitucionalidade formal. Pode ter como fundamento, por exemplo, como é mais comum, a suposta falta de iniciativa da Casa. A Casa não teria competência para tratar do assunto, né? Ou porque é do Parlamento Federal, ou porque é do Parlamento Estadual, ou porque houve um suposto vício de iniciativa, deveria ter começado por esse ou aquele órgão, e não por um parlamentar. E, além desses possíveis vícios de ordem formal, também é possível apontar, num processo judicial, um vício de ordem formal de não observância de um prazo, de não observância de uma formalidade. A formalidade que esse campo do diário comunica é o que é chamado período de pauta. A gente discutiu pra caramba que esse nome, assim, pra gente que é ligado lá ao judiciário, assim, costuma, pelo menos eu sou advogado privado, a gente está acostumado pauta aquilo que está para ser votado no Poder Judiciário. Mas pauta aqui no Legislativo tem outro sentido. Estar em pauta não é estar na ordem do dia. O que vai ser votado aqui é a ordem do dia. Estar em pauta é um período de espera, é um período em que o projeto aguarda o oferecimento de emendas. E são esses períodos de espera, período de pauta, que o regimento nos impõe observar. Então, o projeto é lido pelo parlamentar aqui hoje. Hoje é terça-feira. Foi lido um projeto. Amanhã, esse projeto lido já vai ser inserido pela Ana e pelo Rodrigo no diário, no período de pauta. E a maioria dos projetos observa 3 sessões do período de pauta, que não são 3 dias, 3 sessões. Então, se ele foi iniciado numa terça, primeiro dia de pauta, quarta, quinta e terça. Nesses 3 dias de pauta, nada pode acontecer senão ele ficar conosco na secretaria, aguardando que os deputados estudem e ofereçam emendas. Então, bem importante que nesse período de pauta, um único parlamentar tenha a força
de oferecer emenda que altere o projeto, em qualquer dimensão. Um único parlamentar nesse momento, nesse período de pauta. Cumprido o período de pauta, aí é que ele pode ser encaminhado pelo Portela para o presidente Lídio para que ele distribua a CCJ. Nesse ínterim, nesse período de pauta, a equipe da CCJ está elaborando, fazendo a pesquisa para quando o projeto, cumprido o período de pauta, for entregue à CCJ, ele já vá com o relatório e com as eventuais emendas que foram oferecidas nesse período. Bem importante aqui que eu queria alinhar com vocês, que não é só durante a sessão que a gente pode oferecer emendas. Os deputados vêm, apresentam e dão como lido. Só que isso reduz muito a nossa capacidade de trabalho. De 5 dias úteis, nós ficamos só com 3 manhãs com sessão e, teoricamente, só esse momento para o oferecimento de emendas. Além, então, das emendas que podem ser aqui oferecidas, elas podem ser protocolizadas lá na secretaria, o Valdir já vai se adiantar, colocar no sistema e aí já vai ser incluída no processo físico e já vai ser encaminhado ao parlamentar. Então, tendo interesse em oferecer emendas nesse período, fora do nosso plenário aqui, já pode ir lá cadastrar na SAUD e ele já vai para o projeto para que ele siga regularmente. Quando o que está em questão é uma PEC, esse prazo de emenda já são 10 dias. 10 dias não, olha eu correndo mesmo. 10 sessões, o que é um prazo muito alongado, tal como quando há uma pretensão de reforma do regimento. Também são 10 sessões, isso dá 1 mês e meio. 1 mês e meio de espera do oferecimento de emendas. Bom, esse prazo deve ser seguido. Se a gente atropelar esse prazo, a gente está incorrendo num erro formal. E vejam que esse prazo ele existe tanto para anteceder o encaminhamento da CCJ para depois plenário, em primeira discussão, quanto depois anteceder o período de entrega às comissões de mérito para depois ir a plenário em segunda discussão. Então, são esse tempo, 3 sessões, tanto antes da CCJ quanto antes das comissões de mérito. Quando for PEC, 10 e há uma convenção que pode ser dispensada no segundo, que não há previsão, mas uma outra convenção que são 10 de novo. Então, 10 mais 10 são 1 mês e meio mais 1 mês e meio só do período de espera. Então, vejam, se houver a pretensão de emendar, o ideal é que seja feito nesse momento, porque, repito, só um parlamentar basta para que o projeto tenha validade. Daí para frente, dá para emendar também, mas aí o regimento já é mais rigoroso quanto à quantidade de subscritores da emenda. Então, quando uma emenda ela é apresentada e o projeto já está num estágio mais avançado, aqui no plenário, por exemplo, o regimento exige 8 assinaturas. Então, já é um envolvimento de mais pessoas, de mais parlamentares, para que aquela ideia seja só submetida à discussão. Ainda depois um outro debate para ela ser aprovada. Então, por isso que a gente deve cuidar o diário para informar o parlamentar se há algum projeto que está ali apresentado por um outro parlamentar que diga respeito às bandeiras que ele defende. Então, é um projeto que respeito ao consumidor. O deputado defende sempre a bandeira do consumidor. Então, vamos informá-lo de que o parlamentar B ofereceu um projeto se ele tem interesse em emendar. O outro parlamentar defende a educação. Temos um projeto de educação oferecido pelo outro parlamentar. Vamos informar o nosso parlamentar de que há esse projeto em andamento para que ele possa ser ali aperfeiçoado, já nesse momento inicial, com uma única assinatura, sem necessidade de envolver mais pessoas. Bom, mas essa é a regra. 3 sessões, 10 sessões. É possível flexibilizar essa regra? Sim. O código, o regimento, nesse ponto, ele é até moderno, muito moderno, porque ele vem numa tendência que está acontecendo no processo civil, admitindo negócios processuais, no processo penal, permitindo acordos de delação premiada, no processo trabalhista, onde o contratado está substituindo o legislado. O regimento nos permite que os parlamentares façam convenções, façam acordos de procedimento, um acordo que substitui a previsão regimental. Seria uma espécie de um negócio processual. Só que para fazer esse negócio processual autorizado pelo regimento,
lícito, regular, que conseguimos defender no processo judicial, se isso for questionado, também são necessárias aí outras formalidades. Então, para a eliminação desse interstício, desse período de pauta, desse período de espera, de 3 sessões para nenhuma sessão, de 3 sessões para 2, ou, como é mais comum, um período de espera de PEC, de 10 para 5, para 3, para 2, para 1, o regimento traz a fórmula. Então, temos uma possibilidade de redução desse interstício mediante a proposição de 8 parlamentares, e com 8 parlamentares, se a maioria do plenário aprovar, o interstício está reduzido ou eliminado, conforme for a vontade ali documentada nesse acordo. Mas se este acordo, ele além de subscrito por 8 parlamentares, ele for avalizado pelos líderes, aí não há nem a necessidade dessa quantidade de votos, basta uma maioria simples que o acordo de líderes já estará aprovado. Então nós temos aí uma forma regimental, adequada, correta, de abreviar a tramitação e a gente se imunizar de qualquer questionamento judicial quanto a um atropelo a uma regra regimental. Então, se você, o parlamentar com quem você trabalha, tem pressa em algum projeto e ele ainda está aguardando esse período de pauta, é possível a gente preparar uma minuta para um acordo de líderes desse e ir atrás dos demais parlamentares necessários para a formação desses 2 quóruns, né, de 8 mais os líderes, de 8 e mais aí a maioria aqui, para que o projeto então tenha a sua tramitação abreviada. Um outro acordo de líderes que é possível ser formado e que acontece, um outro acordo de procedimento, nós dizemos que é possível ser formado, que acontece com bastante frequência, é o acordo para inclusão na ordem do dia. Porque o regimento exige que tudo que vai ser votado na sessão tenha antes sido publicado no Diário Legislativo, que são esses 8 de amanhã. Mas, para que um projeto que não está dentre os 8 entre na ordem do dia, é preciso que haja a aquiescência de todos os líderes, que é a chamada inclusão na ordem do dia por acordo de líderes. Então, isto é excepcional, isso é extraordinário, ainda mais no ambiente que estamos agora, de estar em dia com o trabalho, né? Mas havendo, então, a urgência na tramitação de um projeto que não está na ordem do dia, mas que já está apto a ser votado, nós precisamos procurar os líderes para ver se eles aquecem com isso, e os líderes têm de consultar os seus liderados, né, para que não haja surpresa aí aqui na votação. E aí a gente faz aí com a Carla, com a Cibele, uma urgênciazinha ali para preparar aquilo que tem de ser lido pelo presidente e distribuir especialmente ao deputado Contar, que sempre pede para ter acesso, quando há um acordo de líderes, à íntegra do projeto. A gente já, depois que ele fez esse pedido, a gente já aperfeiçoou o nosso procedimento e outro dia houve um acordo de líderes, ele recebeu o projeto, aqueceu e tudo seguiu adequadamente. Mas então isso atropela um pouco o nosso dia, porque esse trabalho de organizar, que é feito pela Juliane para mandar para o deputado, requer tempo. Quando a gente recebe um extra pauta, assim, já é bem corrido o trabalho durante o dia, isso acelera ainda mais o nosso trabalho. Tudo bem, dá para fazer, assim, mas a gente pede que seja realmente extraordinário, porque durante a sessão muita coisa acontece ao mesmo tempo, muita. Você está tranquilo, mas são 5, 10 coisas. Vou acabar agora. E aí, então, essa é a informação que a gente... Esse é um outro tipo de negócio que a gente consegue, negócio processual, de acordo de procedimento, que é possível celebrar aqui pela casa. Bom, com essas breves, não tão breves assim, considerações, eu quero agradecer aí a atenção com que me ouviram e conceder a palavra ao deputado Barbosinha para fazer os comentários e depois passamos aquele momento de absoluta informalidade, que quero que cada um faça o seu comentário, podemos melhorar aqui e ali, isso não funciona bem aqui e ali, o propósito aqui é esse. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o Dr. Volpe pela brilhante explanação, saudar a doutora Ana Carolina, da consultoria
Legislativa do Governo, meu amigo Lucas Rosa, representando aqui o Tribunal de Contas, muita alegria, meu querido amigo Benhur Ferreira, né, aqui da Escola do Legislativo, e saudar todos vocês que tocam a vida da casa, do ponto de vista administrativo, jurídico, em todos os aspectos, realizam um trabalho importante para que o parlamentar ele possa desempenhar a sua função. Nós estamos em evolução e acredito que nós precisamos de aprimorar cada vez mais. A Câmara Federal é um exemplo, não é, daquilo que a assessoria pode prestar ao parlamentar. Nós precisamos de caminhar para que a Assembleia Legislativa tenha nas diversas áreas, né, tributária, administrativa, em todas as áreas, que nós tenhamos aqui consultores capazes de prestar uma assessoria, realizar um estudo ao parlamentar. É evidente que com uma estrutura pequena é impossível você fazer esse trabalho, não é, individualizado. E o parlamentar também, da mesma forma, doutor Volpe, ele se sente também agoniado, porque nós que, além do mandato parlamentar, nós cumprimos funções aqui dentro da casa, ocupando as comissões, praticamente desempenhamos o nosso trabalho com a estrutura exígua dos gabinetes, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por exemplo, ela impõe ao parlamentar, né, um trabalho, e muitas das vezes esse trabalho incompreendido, né? Hoje de manhã eu fazia uma parte aqui na casa acerca do papel da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta comissão ela tem um importante papel de fazer o trabalho de filtro do ponto de vista constitucional, de técnica legislativa, né? E normalmente a discussão que deveria ser eminentemente técnica, se aquele projeto pode ou não transitar pela casa, ele acaba descambando nessa primeira fase para a discussão de mérito, né? E aí passa-se a impressão para o público que está acompanhando que aquele parlamentar ele é contra aquele projeto. Às vezes nós temos notáveis projetos do ponto de vista de mérito, que eu concordo integralmente, mas eu teria no visto de iniciativa. É matéria, por exemplo, de competência federal, ele não é de competência estadual. E às vezes nós temos a discussão no âmbito da casa, né, do ponto de vista de mérito. Na propositura também de projetos, né, nós temos também esse embate, porque você tem, do ponto de vista de mérito, às vezes projeto legislativo extraordinário, mas ele é obstacularizado. O seu andamento tem um impedimento na Comissão de Constituição, Justiça e Redação por uma questão legal. E nós temos que trabalhar, às vezes, com uma equipe exígua. Por isso, é fundamental essa assessoria, para que a gente possa contar com esse apoio, para que a gente possa ter, não é, em momentos de dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho 2 assessores jurídicos, né? Uma, a Morgana ganhou o bebê, eu tenho um. Então, e aí você tem que acompanhar, como líder do governo, os projetos do governo que estão encaminhados à casa, né? E também o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu preciso ainda de ter tempo para poder cuidar do meu mandato, para poder debater as matérias. E é muito importante essa discussão, porque quando nós conversamos com o eleitor, Benhur, você que já viveu essa experiência legislativa como deputado federal e também no executivo, doutora Ana Carolina, o eleitor tem a percepção, às vezes, que o político não trabalha, não é? E, na verdade, é um grande engano. Vocês que estão aqui na Assembleia Legislativa acompanhem a rotina do parlamentar. Eu, por exemplo, eu chego muito cedo e saio muito tarde da Assembleia Legislativa. E assim você tem ainda que cuidar da rotina política. Então é muito importante congresso dessa natureza que possa reunir, né, as diferentes opiniões do Executivo, do Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria, né, e que a Assembleia Legislativa nesse processo de aperfeiçoamento possa cada vez mais trabalhar o aperfeiçoamento do processo legislativo.
Creio que nós estamos numa evolução, isso é muito positivo. Eu vejo que nós estamos progredindo, que nós estamos melhorando. E o que constrói a história do parlamento não é apenas o deputado, não é apenas, é o conjunto da Assembleia Legislativa. Quando a casa vai bem, todos caminham bem. A mesa diretora, o deputado, as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa. E é muito importante que quem está lá fora tenha esse papel didático do trabalho da casa. A discussão no parlamento era muito salutar. Todas as discussões, os embates, seria muito triste e deprimente, eu digo sempre isso, né? Principalmente no meu primeiro mandato, eu tinha aqui um debate muito intenso com a bancada do Partido dos Trabalhadores, e várias vezes da tribuna dessa casa, Benhor, eu dizia, o que seria desta casa se nós não tivéssemos aqui o antagonismo, se nós não tivéssemos o posicionamento divergente. O que faz a riqueza do parlamento é exatamente a divergência, são as antíteses, né? E aí das antíteses você encontra a síntese. Então é isso, às vezes as pessoas não compreendem, um debate acalorado entre dois parlamentares, né, na tribuna, às vezes exacerba nesse debate, e quando termina um vai lá, pega na mão do outro. Por quê? Porque é um debate republicano, é um debate democrático. Eu estou dizendo isso porque o trabalho de vocês são fundamentais para aprimorar esse debate. Na medida em que vocês elaboram, que vocês trabalham, que vocês emitem um parecer, que vocês colocam um posicionamento sem dizer se está certo ou está errado, mas indica caminhos. Esse indicar de caminhos, ele possibilita ao parlamentar escolher uma direção. Eu escolho, às vezes, a direção esquerda ou direita, o outro escolhe para outra direção, e nós vamos exatamente nessa tribuna colocar o ponto de vista. Quem está do outro lado haverá de aderir esta ou aquela tese, mas aí vence exatamente o princípio republicano da maioria. É esse o papel do parlamento. Então é fundamental esta compreensão de que cada um que está aqui cumpre um papel importantíssimo, tal qual o parlamentar. Você está investido em uma função pública, seja concursado ou não, você está investido em uma condição de uma função pública, cumprindo um papel importantíssimo que é o papel do parlamento. Por aqui passam as grandes discussões do governo, as discussões estaduais, passa por aqui também as questões nacionais, né? E esse debate ele só vai ser construtivo e enriquecedor na medida em que nós tivermos informações. Então, doutor Volpe, eu quero parabenizar por essa conclave, por essa reunião, por esse congressamento, o papel da doutora Ana Carolina, que é muito importante também. Nós estamos trabalhando esse aprimoramento, não é? É muito importante esse trabalho da consultoria legislativa do governo, no encaminhamento das demandas e no esclarecimento, porque isso é um grande problema. Eu recebo um projeto do governo e eu preciso de compreender esse projeto como líder do governo para poder aqui, né, falar sobre esse assunto. Acontece que também o meu conhecimento é limitado, e do governo você tem matérias complexas, diferentes de diversas áreas. Então, nós precisamos de encaminhar e caminhar para o aprimoramento de que esse apoio, doutor Volpe, não seja apenas do gabinete. A estrutura de um gabinete é muito pequena e complexa para poder dar conta de dar resposta a essas demandas. Então, nós temos que caminhar para o fortalecimento do trabalho que vocês realizam. Fortalecimento trazendo técnicos cada vez mais especializados, junto com vocês, para poder fazer com que o Parlamento sul-mato-grossense continue a ser exemplo para o Brasil. Essa Casa Legislativa, ela realiza um trabalho muito sério, trabalho muito importante, né? Pode ter discordância de A ou de B, mas nós procuramos aqui dar respostas o mais rápido possível às demandas que nos são encaminhadas. Então, parabenizo a todos, parabenizo pelo trabalho que está sendo realizado, e se nós recebemos uma resposta positiva da população ao nosso trabalho, e nós recebemos, nós devemos ao trabalho
que vocês realizam nessa casa. Não é? Todos nós aqui somos o espelho daquilo que a sociedade sul-mato-grossense espera de todos nós, e vocês são importantes artífices desse processo. Então, parabéns, é uma satisfação poder estar aqui nessa tarde com vocês. Muito obrigado. Bom, agradecendo ao deputado Barbosinha, não só pela presença, como pelas palavras. Mas, se me permite, deputado, queria só uma fala para o senhor, que o senhor tocou num ponto muito relevante que a gente já começou a tratar disso lá, mas acho que o senhor deu um empurrão que precisava. Para a gente fazer uma divisão a partir dos consultores que temos, repito, muito competentes, por especialização. Então, ver as competências que a Assembleia Legislativa tem e definir 1 ou 2 para cada competência legislativa e informar isso aos deputados. Então, o senhor recebeu um projeto de determinado assunto que por exemplo, de atribuição do LOI, se o senhor souber, com quem que eu posso discutir isso aqui? Então, vamos chamar aqui o LOI para uma conversa, para encaminhar um parecer escrito para o senhor, tudo antes do senhor apresentar o seu voto. Então, fica numa relação só secretaria e parlamentar que solicitou aquele serviço. Como acontece no Senado, a solicitação de trabalho técnico, né? O deputado faz, ou o senador faz essa requisição à consultoria da casa, e os consultores da casa entregam ao parlamentar ou uma minuta de um voto, ou uma minuta de um projeto, ou uma minuta de uma emenda. Acho que nós temos que evoluir isso para, além dos assessores técnicos que são da confiança do parlamentar, uma assessoria da casa, de concursados, que não tem nenhuma ligação política com essa ou aquela pessoa, assim, para que os deputados tenham tranquilidade que aquilo é um trabalho técnico, que não é um trabalho que tenha qualquer outro viés que não um trabalho técnico. Então, prometo que o senhor nós vamos estudar para estruturar e fazer uma divisão ali, para que os parlamentares saibam a quem procurar a partir das afinidades que cada um tem de estudo, e aí até para estimular cada um a estudar, fazer uma especialização, enfim, temas específicos. Revisão de português. A Ana, que foi professora de português, nos ajuda bastante a fazer isso, para que a gente tente fazer o diário legislativo, assim, sempre tem um outro errinho naturalmente, mas muitos são filtrados pela Ana e pelo Rodrigo. Eu falava aqui, baixinho aqui, sobre a questão da necessidade de nós termos revisão de português. É fundamental a casa ter professores, pessoas, não é? Todos nós temos alguma dificuldade, para mais ou para menos, não é? Na questão de redação. Então, é fundamental a casa ter alguém para poder... Eu sou muito crítico, então eu vivo riscando, corrigindo e percebo, assim, uma dificuldade muito imensa na parte de construir textos, né? Erros de concordância, às vezes, assim, erros crassos, que poderiam, às vezes até projeto que chega, né, já apresentados, que demandaria passar por uma técnica legislativa, por uma correção, né? Frases que às vezes ela fica melhor lida de trás para frente do que cursiva, não é? Eu percebo isso, dificuldade de redação. Então, penso que esse é um processo de aperfeiçoamento que nós estamos buscando, mas é fundamental para você ter leis, né, claras, não aquelas leis às vezes que passam ambíguas. Você lê o dispositivo e não sabe, ele está falando, isso é igual sentença, né? Que o réu recebe e pergunta, mas vem cá, eu fui absolvido ou fui condenado? Né? Então, é fundamental, eu estou colocando esses assuntos, porque acho que é muito importante esse tipo de reunião, para que esses assuntos possam ser levantados, e essa ideia de separar os técnicos por suas áreas de conhecimento facilita muito. Né? Tem alguém que trabalha bem na área tributária, se eu tenho um assunto da área tributária, eu sei que eu posso procurar aquele profissional, direito administrativo, né?
Nós temos matérias, por exemplo, aqui, agora, recentemente, nós tivemos aí matéria penal envolvida na questão de projetos. Aquele assunto pode ser ou não abordado, eu posso trabalhar a criação de pena, além daquela que foi disposta na sentença, há quem entende que sim, há quem entende que não, não é? Então, é muito importante que nós tenhamos nas diversas áreas técnicos que possam subsidiar o deputado, e aí você dá caminho. Se o parlamentar vai escolher ou não aquela direção, isso é um problema dele. Mas, ao menos do ponto de vista da assessoria, a casa ofereceu ao parlamentar aquilo que o técnico entendia. Deputado, eu penso que essa matéria, ela não é tratada. Se ele quer propor a lei, não é? Com aquele dispositivo, aí já é um problema dele. E é muito importante uma outra coisa, doutor Volpe, que é fundamental, eu penso, é o sigilo da informação. Porque se eu, parlamentar, eu estou pensando em apresentar um projeto de lei voltado para um determinado assunto, quem recebeu essa informação tem que trabalhar ela de forma reservada, porque se compartilhar essa informação, a minha ideia já foi para o espaço, outro parlamentar imediatamente se apropria. Nós vivemos na época, né, de que pouco se cria, tudo se copia, não é? Apresenta aquela demanda e aí fica uma séria dúvida, né? Mas meu projeto foi apresentado, o outro. Então, é muito importante, não é, entender que essas informações, elas são de confiança, confidenciais entre o parlamentar e aquela pessoa que está recebendo aquela informação. Então, me dá licença, eu preciso de me retirar, mas agradecer, fico muito feliz com a presença do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas precisa de participar, né, desses conclaves. É muito importante que cada vez mais o Tribunal de Contas ele comece a perder o caráter punitivo para se transformar num tribunal colaborativo. Eu já vivi diversas experiências do Executivo, como prefeito, presidente da Sanesul, secretário de Segurança Pública, e a gente precisa também, e eu vejo que o Tribunal de Contas também vive um processo de aperfeiçoamento, e é muito importante, né, dentro da filosofia da escola legislativa, né, que o Tribunal de Contas, ele também, dentro desse espírito, ele possa ser aquele tribunal que é leve, que contribui, menos punitivo e mais informativo, fazendo com que, colaborando para que as nossas gestões e as nossas administrações possam ver um aperfeiçoamento. Doutor Volpe, nós vivemos uma crise econômica, financeira, mas vivemos uma severa crise de gestão. Eu tenho falado isso reiteradamente, e nós só vamos aprimorar isso na medida em que a gente tem oportunidade de discutir, na medida em que a gente tem formações de bons técnicos. Um bom técnico, ele faz o trabalho, além da colaboração local, ele promove o trabalho de multiplicação, não é? É muito importante nós termos, de repente, aqui da Assembleia Legislativa, consultores, palestrantes, que possam, por exemplo, ir para os municípios, não é? Para as câmaras de vereadores, esclarecer para o vereador o que é o processo legislativo. Já imaginou nessa possibilidade? Dentro da filosofia de escola de governo, muitos vereadores não sabem. Você conversa, ele não compreende, às vezes ele está lá na Câmara, mas ele não compreende qual é o seu papel. Então, é um processo de interação, de troca, né? Então, na medida em que aperfeiçoa-se aqui, nós podemos fazer esse trabalho de multiplicação, uma grande contribuição da Assembleia Legislativa para os legislativos municipais, encaminhando técnicos para poder trabalhar a formação do processo legislativo e tudo mais. Então, parabéns e vamos em frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Ao mesmo tempo em que agradecemos mais uma vez o deputado Barbosinha, e antes de passar aqui para as considerações do Lucas, eu queria que o Lucas tocasse no tema que está na nossa ordem aí do dia. Eu queria recomendar que vocês estimulassem os deputados a solicitar notas técnicas. Há no judiciário possibilidade do juiz solicitar a figura do amicus curiae, né, que é aquele
colaborador que traz bons subsídios para a formação da convicção do juiz. A mesma coisa no processo legislativo. É possível solicitar a colaboração voluntária de várias instituições sobre os inúmeros projetos para que ele tenha elementos. Se a gente não tiver na nossa equipe aqui alguém que entende de um determinado assunto, fora da casa haverá. E é possível solicitar essa nossa nota técnica ou até mesmo a participação em audiência pública. E o Tribunal de Contas tem técnicos que podem nos ajudar nesse sentido e que estão à disposição. Então a gente pode demandar que o Lucas mandar um técnico para cá, para uma reunião privada reservada com o deputado, ou para uma reunião pública, uma audiência, mas na perspectiva sempre da gente melhorar o nosso produto final. Então, Lucas, se você pudesse fazer uma breve palavra sobre isso. Boa tarde novamente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Luiz Paulo Areco, que compõe aqui a Secretaria a Consultoria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, e sempre parceiro do Tribunal, no atendimento das nossas demandas, e também a Gláucia, que integra a Consultoria Legislativa do Governo, outra parceiríssima, né, nas mensagens celular, atendendo as demandas do Tribunal de Contas e vice-versa. Quanto a esse aspecto técnico, no tribunal eu tenho observado a importância de nós, assessores, firmarmos posição, né, para o nosso chefe, no nosso caso no Tribunal de Contas, os conselheiros, especialmente a presidência, aqui vocês, os deputados, né, os que compõem aí, integram os gabinetes parlamentares, ou o pessoal que integra a consultoria, né, com o deputado eventualmente que venha tirar uma dúvida, ou mesmo perante o chefe do departamento de vocês, perante o VOP, de firmar a posição e não ter receio de dizer, eu discordo, né, eu penso desta maneira, para demonstrar para ele outro ponto de vista. E, lógico, sem prejuízo de a gente montar um trabalho técnico, dando respaldo jurídico e dentro do que é possível, para ele realizar a opção que ele adotou, né? Isso muito mais ainda que na Casa Legislativa. Em segundo lugar, eu queria dizer a admiração que eu tenho pelo trabalho dos advogados que trabalham no âmbito legislativo, porque a gente sabe que essa atividade de assessoria, de assessoramento técnico, ela é muito corrida, né? Mas em todos os nichos da administração, do setor público, o mais corrido é o legislativo, né? Pela dinâmica parlamentar. Então, vocês realmente estão de parabéns pelo que fazem diariamente, né? Atendendo aqui em plenário, essas possibilidades de emenda, muitas vezes um parlamentar necessitando de alguma ajuda e até fora do programa normativo vigente, mas havendo necessidade de vocês responderem e trabalhando com tanta habilidade, redigindo textos de última hora, pronunciamentos para a mesa diretora, para os parlamentares que querem fazer debate, né? E nessa perspectiva aí do VOP de se evoluir, vai ficar muito mais acelerado ainda esse trabalho de vocês. Mas eu queria deixar esse registro de admiração pelo trabalho de vocês. Isso também é muito forte no Executivo, né? Acho que os dois setores públicos, ou os dois poderes que mais precisam ser atendidos, que mais demandam atenção e assistência, em primeiro, na verdade, é o Executivo, né? Que tem essa preponderância, essa relevância maior na formulação da política pública, né? Porque apesar dos poderes serem iguais, o nosso ordenamento jurídico atribui ao Executivo, né, essa liderança na formulação da política, por mais que ela seja formalizada, né, e conformada pelo Poder Legislativo. Mas o Executivo é que exerce esse papel. Então, o trabalho de vocês na consultoria do governo é muitíssimo importante também, atendendo não só ali a Secretaria de Governo, a própria governadoria, mas todos os órgãos de administração, né? Porque o Estado conta, assim, com a Procuradoria muito bem composta, né? A exemplo da doutora Ana Carolina, que hoje está na consultoria, mas essas demandas mais urgentes, assim, de conformação, de atendimento, acabam sendo feitas na consultoria, né? Porque os procuradores estão mais na parte formal de respaldo, de assistência, de pareceres jurídicos, e na parte consultiva e na parte, né, judicial. Então, fica esse registro.
Da parte do Tribunal de Contas, nós estamos mais para servi-los a todos, para servir aos poderes, ao Executivo, ao Legislativo. O Executivo demanda bastante o Tribunal de Contas e sempre dentro do que é possível, legalmente, moralmente, o Tribunal atende com o maior prazer. Isso também não é o caso aqui, mas a gente verifica nos municípios e muitas vezes, daí talvez a sugestão do deputado Barbosinha, o pessoal do interior não sabe disso, né? E se o nosso trabalho aqui na capital é tão difícil, muitas vezes nós contamos com falta de pessoal, apesar da administração já ser tão cheia, nós verificamos no dia a dia que nós precisaríamos de mais gente no nosso departamento. Qual departamento que não precisa? Qual gabinete que não precisa? Então, imaginemos nós o interiorzão do nosso estado. Como que é o trabalho das câmaras, das prefeituras, né? Essa dificuldade. Deixar o registro também de alguma perplexidade que nós temos, nós que não fazemos parte do Legislativo, dessas duas votações que vocês fazem aqui, votação de constitucionalidade, que é a primeira votação para nós, é muito difícil de compreender, porque existe uma CCJ, né? Aproveitando que não tem nenhum deputado aqui, podemos fazer uma crítica. Se existe uma CCJ para deliberar sobre constitucionalidade, por que vai ter uma votação exclusiva, e faço a crítica apenas porque estamos entre colegas aqui debatendo, uma votação exclusiva para debater constitucionalidade em plenário, né? É difícil de entender. Eu imagino que fique mais difícil ainda para a população. E acaba que, obviamente, eu acredito que os deputados não vão conseguir fazer um corte metodológico nessa discussão. Se está discutindo constitucionalidade, eu tenho certeza que eles vão discutir o mérito, né? E a mesma coisa acontece na CCJ, quanto mais aqui, porque no Congresso, votação pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, ela arquiva o procedimento, né? Isso acontece na Assembleia também, ou ela vem para o plenário? Pois é, e no Congresso é necessário um recurso, né? Nas duas casas legislativas da União, houve inconstitucionalidade? Se não houver recurso, não vai de ofício para o plenário, né? Precisaria dar uma credibilidade maior à CCJ, que é tão importante. Se uma comissão de Constituição e Justiça diz que é inconstitucional, acabou. A não ser que haja um recurso, e um parlamentar tem o direito de submeter uma matéria a plenário, a deliberação ampla da Casa. Esse é o segundo ponto que, algumas vezes, a gente tem dificuldade de entender. Quanto aos políticos, né, o deputado Barbosinha comentou, e essa é a nossa função, atender ao detentor temporário ou não do poder político. De diversas críticas nós podemos fazer, a sociedade faz, mas dizer que eles não trabalham, essa é uma que não pode, né, ser feita, né? Eu tenho certeza que qualquer deputado dessa casa trabalha mais que qualquer um de nós aqui, né? Qualquer governador, qualquer prefeito, inclusive porque se ele não estiver trabalhando, ele está perdendo campo, né? Ele está perdendo eleitor, está perdendo espaço, e trabalham muito. Podem não produzir tanto em quantidade como em qualidade quanto se espera, mas trabalham muito. Da parte da assessoria jurídica do tribunal, eu estou aqui com a doutora Simone, minha colega, valorosa colega, que sempre está conosco lá. O nosso trabalho lá é de fazer toda a apreciação jurídica da presidência do tribunal e assessorando também os conselheiros. Então, toda a parte, e também de controle interno, parecer em licitações, inicial, parecer final, dúvidas em processo administrativo, que geralmente não passa na assessoria, mas como há alguma dúvida, especialmente na GPREV, nós temos dificuldade, a casa aqui também tem, e a assessoria participa disso. E fazemos também a manifestação da presidência, e sucessivamente da própria assessoria jurídica, nas denúncias e nas representações que são feitas. Denúncia quando qualquer cidadão afirma ou alega alguma ilegalidade praticada na gestão pública. E representação, a mesma coisa quando é alguma autoridade. E a assessoria está disponível também a esta casa. Eu já vim algumas vezes aqui, mas em verdade vim para conversar com deputados e com chefes de gabinete, com assessores também, para tratar de assuntos de interesse do próprio tribunal, de propostas legislativas que eram do nosso interesse. Mas o Tribunal de Contas está à disposição de todos vocês, e eu vejo aqui o grande número de colegas da consultoria legislativa, né? E muitas vezes quem mais precisa são os assessores diretamente vinculados aos deputados. Nesse sentido, eu quero parabenizar todos da consultoria que estão aqui, se esforçando para isso.
Estamos à disposição para vir até aqui, volta e meia eu venho, pode vir outro assessor jurídico do tribunal, para ter essa conversa mesmo. Já tive em alguns gabinetes, com o deputado Lídio, no gabinete do deputado Barbosinha, com o deputado Contari, um exemplo que causou, e talvez aqui para vocês tenha sido até ruim, aquele projeto que alterou uma verba que há para remunerar ou para indenizar atividades extraordinárias de servidores, que a Assembleia aprovou há pouco tempo, né, que é uma norma que já existe no Executivo. E era um projeto que o Tribunal de Contas mandou para cá, que não acarretava criação de despesa e nem aumento de despesa. Pelo contrário, ele acarretava uma diminuição de despesa. E por isso não veio um estudo de impacto, né? Mas a imprensa, e lamentavelmente a gente sabe que às vezes a imprensa marrom, explorou muito isso, bateu muito na Assembleia. E talvez da nossa parte, da parte dos técnicos, dos advogados, se tivéssemos acompanhado mais de perto, instruindo, e eu posso dizer aqui, fazer o meia-culpa, que teve isso também da parte do Tribunal de Contas, talvez os nossos chefes, os deputados, o Tribunal de Contas teria sofrido menos naquele episódio, explicando isso, né, e demonstrando que era uma medida que, na verdade, diminuía gasto público e que, além disso, fazia uma equiparação de uma normativa que já existia no Executivo, né? Então não faz sentido a Assembleia ter determinadas rubricas ou verbos para servidores que sejam pagas de maneira diferenciada no Tribunal de Contas ou no Executivo e vice-versa. Então talvez isso, se tivesse um pouco mais atenção da nossa parte de técnicos, poderia ter acarretado menos uma exploração indevida, feia, lamentável de alguns órgãos de imprensa, né? E outro elogio também, vocês na Assembleia aqui têm muita paciência para lidar com isso, vocês são muito elegantes, né? E muito gentis com esse tipo de situação. E vocês passam muito mais, às vezes, até que o Executivo, né? Fica esse registro. Então, a assessoria jurídica do Tribunal de Contas está à disposição de todos vocês, né? Depois eu vou deixar os contatos aqui para o Volpe, né? Nós já temos trabalhado bastante com o Executivo, com a doutora Ana Carolina, e também temos sido atendidos também com bastante presteza e com bastante gentileza. No mais, eu estou à disposição para qualquer dúvida e confirmar e ratificar essa nossa parceria, porque apesar de não sermos um órgão submisso ao Legislativo, integramos o Poder Legislativo também. Somos um órgão de assessoramento ao Legislativo, mas um órgão técnico, com autonomia, com independência, né? Mas somos integrantes do mesmo poder. Inclusive, dividimos a mesma rubrica orçamentária, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado. Bom, agradeço demais as palavras do Lucas, a presença, grande parceiro da casa. E abro agora para a gente encerrar a palavra ao público, se alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração, ou algum complemento, tirar alguma dúvida. Bom, não havendo quem queira se manifestar, está encerrado o nosso encontro. Muito obrigado, pessoal.